corpo físico, a palavra de Deus alimenta o nosso corpo espiritual. Assim como a raiz das árvores estão para sustentá-las, assim também a palavra de Deus é como a raiz que sustenta a vida do crente. Muito bem, nós lemos no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, livro da criação, no capítulo de número 3, o versículo 6 e o versículo 7 diz assim: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Apenas esse versículo. Na verdade eu não quero ministrar sobre esse capítulo 3, né? Mas baseado primeiramente neste texto, eu quero trazer à igreja um sermão com o título As Três Grandes Árvores da Bíblia. Quem entendeu? Diga comigo: as três grandes árvores da Bíblia. É o que nós vamos ministrar hoje ao nosso coração. Sem sombra de dúvidas, irmãos, as árvores foram uma das maiores criação de Deus. As árvores. Exemplo disso são a sua longevidade, a sua resistência às mais diversas situações da vida. Existe, por exemplo, uma árvore na Califórnia, nos Estados Unidos, que é uma sequoia. Vocês sabem, talvez alguns irmãos sabem que sequoias são as maiores árvores que existem. E esta sequoia, ela mede nada mais, nada menos que cerca de 13 metros de diâmetro. É muito largo. Aqui tem mais ou menos o quê? Uns 8 metros, né? Eu acho que aqui deve ter uns 8 metros. Aqui, onde nós estamos. Só para vocês terem uma ideia. De 8 metros mais 5 metros é grande demais, não é? 13 metros de diâmetro, com uma altura aproximadamente de 115 metros. É muito alto. Eu acho que 120 metros é mais ou menos um prédio, 120 dividido para 3, 4, né? Dá 40 andar mais ou menos, né? Então é muito grande essa árvore. Ela data aproximadamente do tempo que Moisés atravessou o Mar Vermelho. Será se é antiga essa árvore? Uma sequoia de 13 metros de largura, 115 metros de altura, prédio de 40 andares, e que tem uma vida de mais ou menos 3.500 anos atrás. É velha? Então, esta é uma poderosa criação. Os homens podem até fazer poemas, canções bonitas, filosofias sobre a vida, mas nunca poderão criar ou fazer uma árvore. Nunca. Pode até plantar uma semente, mas o milagre da vida, da germinação, para que a árvore cresça, é Deus. Não é verdade? Então, irmãos, as árvores, elas podem falar muito mais do que nós imaginamos. Pelo menos na Bíblia, nós vemos a presença dela constantemente nas suas páginas sagradas. Por exemplo, nós podemos nos lembrar que quando Israel estava em sua caminhada pelo deserto, sedentos por água, encontraram um rio
e quando foram beber a água, a sua água estava amarga. Vocês lembram desse episódio? Das águas amargas lá de Mara? Pois bem, e ali o que foi que aconteceu? O homem de Deus pega um pedaço de árvore e joga no rio, e as águas do rio ficam boa para beber, potável. Olha só, um grande milagre que aconteceu com a participação de uma das poderosas criações de Deus, chamado árvore. Também podemos nos lembrar de um outro episódio em que a Bíblia fala mais uma vez, apresenta mais uma vez a árvore, que fazia parte das pregações da Bíblia Sagrada. Quem lembra de Zaqueu? Zaqueu subiu num pé de figueira brava, subiu num pé de figueira brava ou sicômoro. Para que ele subiu lá? Para ver Jesus quando ele passava. Olha lá a árvore presente na Bíblia. Interessante que a própria Bíblia dava o nome às árvores, Por que não também nos lembrar de Jesus quando estava no ápice da sua missão? Ele subiu o Monte das Oliveiras e sentou debaixo de uma árvore, sob os galhos de uma oliveira. Ele orou naquele momento triunfal lá no Getsemane. A árvore estava ali presente, testemunhando os minutos de agonia, os minutos de suor, de sangue que o nosso Redentor passava. Ora, a Bíblia também fala do noivo amado, que é descrito como qual macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Então, de certo, a Bíblia está recheado de passagens em que ela aponta esta poderosa criação de Deus. Quem pode dizer glória a Deus? Por que não também lembrarmos dos cedros do Líbano, em que Salomão muito fez menção para a edificação do grande templo de Salomão. Pois bem, a peregrinação do homem aqui na terra em direção ao céu está profundamente e eternamente, escute isso, vinculados, aleluia, a esta criação poderosa chamada árvore. E eu quero falar sobre 3 mais importantes árvores da Bíblia Sagrada. A primeira nós encontramos no princípio da Bíblia. A segunda nós encontraremos na plenitude dos tempos. E a última nós encontraremos no fim. Destas 3 árvores, 2 se distinguem pelo seu fruto, mas a terceira árvore vai se distinguir, se diferenciar pela sua madeira. Quem está me entendendo, diga amém. Não perca a atenção da palavra, pois Deus falará ao nosso coração. Em Gênesis 2 e versículo 6, nós temos aqui exatamente nesta passagem onde o ser humano ele é provado na sua fidelidade, no seu caráter, na sua crença, na sua fé ao Deus poderoso. Nesta passagem nós temos exatamente o aparecimento da primeira árvore. Todos nós sabemos que Deus, quando criou o mundo e fez toda a sua criação, Ele também criou um jardim e colocou no meio do Éden. Jardim do Éden. E colocou o primeiro casal ali para viverem
para se amarem, para servirem a Deus, para fazerem as coisas boas que Deus assim a eles proporcionou. Porém, quando Deus criou o homem, deu-lhes também de presente o livre arbítrio, o direito de tomar a sua própria decisão, o direito de escolher para onde ele quer ir, ou quem ele quer servir. E para tanto, ele colocou também no jardim, além de todas as árvores, uma árvore a qual tinha o conhecimento do bem e do mal, A árvore do conhecimento do bem e do mal é a primeira poderosa árvore que nós iremos esclarecer aqui agora. E muitos que fazem argumentos acerca de qual teria sido o fruto daquela árvore. O que nós sabemos pelas histórias que se conta, desde que nós nos entendemos por gente, é que aquela árvore poderia ser uma macieira, O fruto seria uma maçã, mas há aqueles que defendam que poderia ter sido uma videira, e eu até acredito que faz mais sentido que tenha sido uma videira, Ou as pessoas ainda atribuem qualquer outro tipo de árvore. Eu muito me lembro que lá em Parnaíba, quando eu era pastor, um irmão uma vez pregou e disse que o fruto da árvore que ali estava, e que Eva comeu e Adão também, era uma jaca, O irmão chegou até a falar sobre isso, que era uma jaca, Eu não sei qual era o fruto. Porque, irmãos, na verdade, o fruto pouco importa, porque o que fez ali a diferença na vida não só daquele casal, mas de toda a raça humana, não foi o fruto, e nem propriamente dito a árvore, mas foi exatamente a atitude que eles tomaram. Porque ali Deus não plantou simplesmente uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus simplesmente plantou ali uma árvore da prova, uma árvore da escolha. Ele apontou uma árvore, poderia ter sido qualquer árvore que estava ali. Ele apontou para a árvore e disse: daquela árvore vocês não comerão. Foi uma ordem, não foi uma sugestão. Ele disse com toda a propriedade: não comam, porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão. Ele deu a ordem. E o que foi que aconteceu? A palavra fala com muita propriedade que a mulher viu que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, versículo 6 do capítulo 3 de Gênesis. E a árvore desejável para dar entendimento, tomou de seu fruto e comeu. E ela deu ao seu marido, e ele também comeu juntamente com ela. Viu? Então a primeira árvore que nós temos aqui na Bíblia Sagrada, que fez toda a diferença para a história da raça humana, foi a árvore da provação. A árvore em que o homem simplesmente decidiu em obedecer ou desobedecer à voz do seu Criador, E esta atitude, aquela atitude tomada pelo primeiro casal ou pelo homem Adão, repercutiu para toda a eternidade. A Bíblia fala com todas as letras dizendo que por um só homem o pecado entrou no mundo, e gerou a morte, e a morte passou a todos os seres humanos, por causa da desobediência. O homem foi provado, foi testado na sua fidelidade. Deus deu a ele uma escolha a fazer, e ele escolheu desobedecer, e por causa da desobediência,
o pecado entrou no mundo, e após o pecado, a morte, né? O homem agora, ele foi passivo de morte, foi decretado a sua sentença de morte. Ora, irmãos, de qualquer maneira, Deus iria dar ao casal o conhecimento do bem e do mal. O homem ia conhecer o mal, mas não através da sua experimentação, e sim através de um conhecimento de rejeição, de repúdio. Não era necessário que Adão experimentasse do fruto para que ele conhecesse o bem e o mal, não. Porém, ele deu ouvido à voz do diabo, à voz da serpente, que de forma muito astuta conseguiu convencê-los a desobedecer a Deus. Tomemos cuidado, para que não possamos estar comendo do fruto dessa árvore. Uma vez que nós fomos iluminados pela graça, uma vez que fomos absolvidos os pecados, uma vez que nascemos de novo, nós devemos permanecer, aleluia, puros, e não dar ouvidos à voz da serpente, a voz do diabo. Ora, irmãos, houve ali uma curiosidade por parte da mulher e também do homem, embora a Bíblia destaca com muita propriedade que foi a mulher a primeira a pegar o fruto, mas a conta caiu nas costas de Adão. A Bíblia não diz que através de uma mulher o pecado entrou no mundo, mas fala que através do homem, de um só homem, o pecado entrou no mundo, né? Então os dois ali foram culpados, e eles iriam ter esse conhecimento do bem e do mal, sem experimentá-los, sem praticá-los, mas eles se anteciparam, e provaram, e desobedeceram. Ora, irmãos, mas como pode ser isso? Eu conhecer uma coisa sem experimentar, sem provar? É possível, né? Quem aqui gosta de jiló? Levante a mão. Ninguém? Pastor Cláudio? Só ele. Já experimentou? Eu nunca experimentei. E só de pensar, pelo que as pessoas dizem que amarga, no meu estômago já causa uma repulsa. Quem é assim também? Tem gente assim também? Olha aí. Você não precisou comer para você repulsar o jiló, porque é amargo. Você não gosta de coisa amarga, não é verdade? Pois bem, você tem um conhecimento de algo que para você é ruim, sem você experimentar. Era para ter sido assim. Deus ia dar o conhecimento para Adão e para toda a raça humana, sem experimentar o mal, sem experimentar o pecado, mas por causa da desobediência, todos nós iremos pagar o pato, viu? Todos nós iremos pagar a conta, porque o pecado passou a todos os homens. Davi, o homem segundo o coração de Deus, diz: eis que em pecado eu fui gerado, e em iniquidade me concebeu a minha mãe. Estamos perdidos. Eu ia dizer outra palavra, ferrado, né? Está gravando aí? Né? Estamos feios na foto. Todos os homens se lascaram, viu? Pecaram, destituídos foram da glória de Deus, se perderam por causa da primeira árvore, que não foi a culpa da árvore, não. A árvore estava lá, quietinha, sossegada, e Deus só apontou: é aquela ali, não comam, viu? Mas a curiosidade matou o gato, viu? É o gatinho curioso, né? Vai lá e se lasca, né? Então, meu irmão crente, não precisa a gente ser curioso não, para conhecer as coisas do mundo, as coisas que Deus já abomina.
O Senhor já está falando aqui na sua palavra: não faça isso, não faça aquilo, porque você é santo, você é propriedade minha, você é povo meu. Viva em santidade, viva exclusivamente para mim, porque em breve nós habitaremos num mundo melhor, numa terra melhor, teremos paz, alegria, gozo para a eternidade. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Então aquela árvore da prova se tornou então a árvore da morte, né? Porque eles desobedeceram e eles morreram. Então, irmãos, veja bem, não foi somente a entrada do pecado no mundo que está relacionada a esta árvore ou a uma árvore, mas também a expiação pelo pecado. Está relacionado também uma árvore. Assim como a primeira árvore lá no jardim do Éden foi a árvore da morte, a segunda árvore tornou-se a árvore do juízo. A árvore do juízo, a segunda árvore que eu quero falar agora, foi aquela em que Jesus, o Redentor da raça humana, pagou a pena de morte. É exatamente nessa árvore que o apóstolo Pedro se referiu pelo menos 2 vezes. Nós vamos ler agora. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Atos capítulo de número 5, versículo de número 30. Glória a Deus, glória a Jesus. Olha aí o que está escrito: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro, a árvore do juízo. Se a árvore da morte estava relacionando toda a humanidade, agora a árvore do juízo também estava sendo posta para que aqueles que morreram por causa do pecado pudessem se aproximar da árvore do juízo. Ainda iremos ler 1 de Pedro, capítulo 2, e o versículo 24. Localize, você pode rabiscar a sua Bíblia, grifar, para você memorizar esse versículo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, vai dizer o seguinte: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes o que, irmãos? Sarados. A madeira dessa árvore foi lavrada, e dela fez-se a cruz, na qual o Salvador foi pendurado ao morrer, pelo preço da nossa eterna redenção. A cruz foi feita de uma árvore. Primeira árvore, a árvore da morte, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que se tornou a árvore da morte para a raça humana. Segunda árvore, a árvore do juízo, a árvore que foi lavrada para a confecção de uma cruz, para a execução de alguém que foi condenado injustamente por um crime que ele não cometeu, porém ele mesmo se ofereceu para morrer em meu, em seu, em nosso lugar. Aleluia! Oh glória! Viu, irmãos? Vamos lá. É interessante notar tanto a árvore que trouxe a morte ao mundo, como também a árvore na qual os pecados foram aniquilados,
encontraram-se em um jardim. A primeira no jardim do Éden e a segunda nas proximidades de Jerusalém. Ela foi escolhida, ela foi tratada, ela foi feita ali um instrumento de execução. A Bíblia diz, Jesus revela, Jesus declara isso, quando ele disse: e quando o Filho do Homem for levantado de sobre a terra, atrairá todos a si. Oh, aleluia! Ele estava falando exatamente da sua morte. Jesus, ele foi morto, executado em uma cruz que era feito de uma árvore, uma das maiores e poderosas criação de Deus. É interessante notarmos, é interessante dizermos que a Bíblia fala com muita categoria que nenhuma beleza existia naquele que foi pendurado na árvore. Nenhuma beleza existia, não havia formosura, era um homem desprezado, um homem de dores, um homem rejeitado. As pessoas maneavam a cabeça negativamente quando olhava para ele, dizendo até em forma de blasfêmia ou de deboche: este salvou a si mesmo este salvou aos outros e não pode salvar a si mesmo. E ainda o escarnecia: se tu és o rei, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas ele não queria fazer aquilo, embora pudesse, ele não queria fazer, porque ele sabia que aqueles que experimentaram do fruto da árvore da morte precisava agora experimentar do fruto da árvore do juízo, que estava sendo exposto ali no alto daquela montanha chamado Caveira, chamado Gólgota, para que todos aqueles que olhassem para aquele fruto pendurado naquela árvore, naquela cruz, pudesse desejar, pudesse comer, para que pudesse ter vida e vida com abundância. Bendito seja Deus. Quem comeu deste fruto, diga glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Fruto dessa árvore estava preso na rude cruz, a cruz do Calvário. Ali foram cravados os nossos pecados. Aquela árvore, irmãos, era importante. Talvez você não esteja muito aprofundado nesta mensagem, mas pense um pouco mais. Era uma árvore que não foi tirada, arrancada para a confecção de uma cadeira, de uma mesa, de um estante, de um móvel qualquer, não. Ela não foi tirada para ser atraente, para ser bonita, para ser desejável. Você passa numa loja, vê um móvel, principalmente as irmãs, elas logo desejam: mas que coisa linda, né? Uma mesinha de centro, uma mesinha de jantar, uma mesa de canto, um aparador, uma estante. Mas não, ela não foi arrancada para esse fim, para atrair olhos de pessoas que são viciadas no consumismo, viciadas em satisfazer a sua vontade, o seu ego. Não, aquela árvore foi arrancada e foi trabalhada, confeccionada para fazer uma ferramenta de execução. Uma ferramenta, irmão Leandro, que causava espanto aos olhos daqueles que a vissem. Aquela árvore foi arrancada para construir uma ferramenta de morte, causando dor no coração daquelas pessoas. Porém, não era aquela árvore, não era aquela cruz, mas era aquele a quem nela foi cravado. Oh glória! A quem nela foi pendurado, aquele fruto que estava ali. E ele disse: se o grão de trigo caindo no chão não morrer, fica ele só, mas se morrer, este dá muito fruto. Oh aleluia!
Você é fruto daquela árvore, você é fruto do grão de trigo, você é fruto daquele que foi pendurado no madeiro. Ele salvou a tua vida da condenação, do pecado, da morte. Ele salvou a tua vida do inferno. Por isso que nós demos a Ele glória. Aleluia! Quem pode dar glória a Deus por isso, irmão? Mas ainda, irmãos, esta ou aquela árvore nos apontava para a terceira e última árvore, porque aqueles que se aproximaram da segunda árvore se perderam na primeira, mas foram resgatados na segunda. O apóstolo Pedro, missionário David, disse na sua carta que não foi com coisas corruptíveis como a prata e o ouro que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. Pedro disse isso inspirado pelo Espírito Santo, né? Mas foi com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, né? Nós fomos resgatados na segunda árvore, ou naquele que estava preso à segunda árvore. Então aqueles que se perderam na primeira foram resgatados na segunda, agora são apontados para a terceira árvore. Pergunte: pastor, qual é a terceira árvore, pastor? A árvore da vida. Glória a Deus. A árvore da vida, irmãos. Vamos ler sobre a árvore da vida. Está escrito: esta árvore nós encontraremos naquela grande cidade que João viu no Apocalipse. Havia uma árvore da vida no primeiro Éden. Após a queda e a expulsão do primeiro casal, foi designado 2 querubins à entrada do jardim, para evitar que eles comessem daquela árvore da vida, no lastimável estado que eles se encontravam em pecados. Por que Deus colocou os querubins para guardar aquela árvore da vida? Para que o homem não pudesse comer dele, daquele fruto, porque pecaram. O seu corpo agora foi desgraçado, tornou-se um corpo mortal, corruptível, e ele não podia mais comer daquele fruto da eternidade naquela situação, naquele estado deplorável. Olha só que milagre maravilhoso, ou melhor, olha o tamanho da misericórdia de Deus, porque se o casal tivesse comido o fruto da eternidade num corpo desgraçado, sem graça, eles teriam ficado desgraçados por resto da vida. A presença da árvore da vida no paraíso de Deus, na Nova Jerusalém, lembra o estado moral e espiritual como no princípio. Viu? A árvore agora está na Nova Jerusalém. Viu? Ela foi tirada lá do Éden, foi arrancada de lá e colocado lá na cidade aonde nós vamos morar. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas há uma diferença. No primeiro Éden, a árvore da vida estava perto da outra, através da qual o homem experimentou a morte. Porém, no céu não existe esta árvore da morte, graças a Deus. Não tem a árvore da morte, não tem a árvore da provação. Lá não tem a árvore do conhecimento do bem e do mal, lá só tem a árvore da vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todos os homens, em todos os lugares, em todos os tempos, estiveram ligados à árvore da morte, né? A prova disso é que todos morreram. Quanto à morte física, nada podemos fazer, pois morremos de qualquer maneira, mas o destino da alma está em nossas mãos. O nosso destino final está em nossas mãos. O pecador que participa dos benefícios
do Calvário, da segunda árvore, ele estará liberto da maldição que ele carrega, né? Não existe outro meio de escape, como está escrito em Hebreus, né? Em Hebreus, ali nós encontramos que não existe outro escape, não tem como escapar da ira futura, porque só há um caminho a qual nós devemos percorrer, que é o caminho chamado Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Deus considerou tanto a árvore da vida. Olha, irmãos, foi tão importante para Deus a árvore que Ele mesmo criou, a árvore da vida. Escute isso. Encontrada no primeiro Éden, que Ele colocou ali guardas nos caminhos para fechar o acesso a ela. E o motivo é este que falei. Ele não queria que o homem perdido, o homem caído, permanecesse desgraçado para a eternidade. Ele impediu que nós chegássemos até a árvore da vida, mas colocou para nós a árvore da redenção, da expiação, para que através desta expiação nós pudéssemos mais uma vez ter acesso à terceira árvore, chamada a árvore da vida. Nós aprendemos neste sermão que o nosso destino, a nossa vida, a qual está intimamente ligado a essas árvores mencionadas na Bíblia, a primeira árvore, a segunda e poderá estar a terceira, depende da nossa vontade, depende da nossa decisão. Assim como o primeiro casal tiveram a oportunidade de decidirem, de escolherem a quem queriam servir, hoje nós também temos a mesma oportunidade. Você tem a oportunidade de decidir se você quer comer da árvore da vida que está na Nova Jerusalém, a cidade do nosso Deus, ou se você deseja ficar por aqui mesmo. Vamos nos fortalecer em Deus, decidindo-se não pelo mundo, mas pela Nova Jerusalém, decidindo-se não pela árvore da prova, a árvore da tragédia, mas decidindo-se pela árvore da vida através da cruz de Jesus Cristo. Vamos viver a santidade, vamos viver Cristo, vamos abandonar o mundo